Girando a nossa reportagem, o Senado aprovou nesta terça-feira uma PEC que aumenta o limite de idade para nomeação de ministros ao STF e tribunais superiores. Reportagem de Carolina Belim. Os senadores aprovaram a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para a indicação de juízes e ministros para tribunais superiores e tribunais regionais federais. Isso atinge, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União, entre outros. Essa PEC aprovada pelos senadores, na verdade, vem a ser um ajuste, digamos assim, da emenda constitucional de número 88, que surgiu lá da PEC da Bengala. O pessoal deve se lembrar, PEC da Bengala de 2015, que já tinha aumentado de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória para os magistrados. Dessa maneira, então, se ajustou de maneira que, segundo o relator da matéria, o senador Everton, do PDT, a intenção é seguir a lógica anterior, de maneira que o Estado possa indicar para esses cargos de funções relevantes e importantes pessoas até 5 anos antes da aposentadoria compulsória. Bom, essa é uma proposta polêmica, já houve muita discussão lá atrás sobre PEC da Bengala, mas essa é uma decisão mais ou menos contrária à própria PEC da Bengala. José Maria Trindade, será que essa proposta vai para frente? Vai, e é uma adequação, né? A lógica de que um ministro fique pelo menos 5 anos no exercício, né, de um cargo importante que é ser ministro de Tribunal Superior ou do Supremo Tribunal Federal. A chamada PEC da Bengala foi aprovada no governo Dilma quando os deputados e senadores entenderam que não deveriam deixar, e foi muito bem feito, que a Dilma indicasse mais 2 ministros. E aí alongaram a permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal em 5 anos. Se o ministro pode ficar até os 5 anos, né, a aposentadoria compulsória, que eles chamam aqui de expulsória, se ele pode ficar até os 75 anos, então ele pode ser nomeado aos 70 anos e ficaria exatamente 5 anos. Agora, esta emenda à Constituição vem um pouco na contramão, porque já existe no Congresso Nacional uma tendência forte de reduzir aí, de novo, voltar aos 65 anos de idade. Outras emendas querem simplesmente mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho estranho é que os servidores aqui lutam, batalham para uma aposentadoria até precoce, já que todas as garantias vão para a aposentadoria. Nos tribunais superiores, ninguém sabe exatamente por quê, Tiago. Isso é ironia, todo mundo sabe, né? Não adianta, chega a idade de aposentar e eles querem ficar mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, mesmo sendo aposentado com todos os direitos. Mas eles querem ficar até mais algumas horas. Deve ser um lugar bom, né? E Amanda, aumentando então essa idade, uma pessoa pode até os 70 anos ser indicado para essa vaga no Supremo e depois ela não é tirada, né? Esse cargo é vitalício. Abre o mic, Amanda, vamos ver se ele está aberto, que a gente não estava te ouvindo há pouco. Não, então tá certo, estava fechado mesmo, Rodrigo, você tem razão. Eu estava complementando o que o Zé disse, que ele falou assim, por que eles querem ficar algumas horinhas a mais? Por que será? Ele estava sendo irônico, obviamente. Deve ser o poder, né? Chegar ao topo da carreira, ser nomeado aí para algum tribunal superior, principalmente STF, mas STJ também. E isso tem a ver com contexto, né? Se a gente for fazer a leitura disso, até uma movimentação suprapartidária, porque tem apoio de todos os partidos, que é do Congresso Legislativo influenciar também na nomeação para o judiciário. Obviamente, os deputados e senadores, que muitas vezes acabam nas mãos, né, literalmente, desses juízes, desses ministros de tribunais superiores, têm interesse em exercer influência pelas nomeações nessas vagas. E se a gente for lembrar, nessas últimas nomeações para o Supremo, por exemplo, André Mendonça e Cássio Nunes, que foram as 2 nomeações, indicações do presidente Jair Bolsonaro, correram por fora ali nomes como Humberto Martins, João Otávio Noronha, né, que eram ministros do STJ, mas, no entanto, já tinham atingido essa data limite antes dessa revisão que foi feita agora, para 70 anos, eles já tinham 65 anos ou mais e não podiam ser apontados por essas vagas, mas eram ministros bem quistos, bem vistos,
vistos internamente no parlamento. Então, isso também corrige essa distorção, entre aspas, e faz com que candidatos influentes para essas vagas, esses nomes influentes para essas vagas ainda possam se candidatar a tribunais superiores, como é o caso de João Otávio Noronha, foi o caso de João Otávio Noronha e Humberto Martins. No entanto, tinham esse entrave aí da idade. Então, de um interesse suprapartidário é diferente da PEC que quer rever a PEC da Bengala, né? Quer dizer, voltar para os 70 anos, a aposentadoria compulsória de ministros do STF. Essa, sim, tem apoio de uma ampla gama de partidos. Tem muita gente interessada em exercer influência nessas nomeações.